gravar. Nossa, pronto. Hoje um colega meu, tá? Um colega que assumiu uma bomba, ele pegou várias empresas para atender, sabe? E ele é início de OAB, ele tá fresquinho, igual os meninos. Ele tá bem fresquinho. E ele falou, Renata do céu, eu tenho que fazer uma contestação, o sujeito perdeu o prazo, eu não sei o que eu alego, o prazo já está perdido mesmo, e eu estou fazendo um monte de prazo que eu estou procurando entender agora, como que é um recurso e tal, e eu preciso do seu socorro, é um vínculo de emprego, eu te pago para você fazer essa contestação. Daí eu até brinquei, né? Falei, nossa, eu estou precisando de dinheiro mesmo, eu faço, mas você vai pagar o que eu vou pedir e tal, né? Tem isso. Né? Você pondera se é para ajudar você ou a empresa, porque a empresa perdeu o prazo, ela tem que pagar bem, né? Enfim, peguei o caso, certo? O que acontece? Eu vou alegar uma força maior, por isso não apresentou a contestação? O juiz vai canetear, gente. Não tem choro nem vela. Eu vou dar uma de João sem braço, protocolar a contestação a destempo e deixar se o juiz vai perceber, se vão contar o prazo na hora da sentença. Eu falei para ele, não tem outra saída, nem choro nem vela. Vamos dar uma de João sem braço, protocolar e ver o que vem pela frente. Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção de prova. Olha outro superpoder aqui do juiz do trabalho. Ele altera a ordem de produção. Então, quando for uma justa causa, primeiro vai ser ouvida a empresa, depois vai ser ouvido as testemunhas, primeiro ouve o réu, aí ouve o trabalhador, depois ouve as testemunhas da reclamada, porque o ônus é dela. Então, os juízes podem modular a inversão da prova, tá? Porque o ônus da prova trabalhista, ele se inverte mesmo, conforme as contestações. Isso eu explico bastante no meu curso, tá? Cargo de confiança, a empresa está alegando. Então, ela atraiu para si o ônus, o juiz, se chegar na hora da instrução, ele vai falar, olha, hoje, como a empresa está alegando cargo de confiança, eu vou ouvir primeiro a reclamada, depois eu ouço o trabalhador, pede para o trabalhador aguardar lá fora. Certo? Nulidades processuais. Quando que elas acontecem, então, queridos? Quando que eu posso alegar, como o caso desse que eu falei de hoje, né? Como que eu vou alegar que o sujeito não recebeu a correspondência? As citações no processo trabalhista, que são as chamadas notificações, elas são via postal. Elas não são de ordem pessoal, não é por oficial de justiça, entende? Elas são via postal, presumem-se, segundo a súmula 16 do TST, presumem-se recebida em 48 horas. Sendo o ônus de prova do destinatário, até vou colocar essa súmula aqui, tá? Deixa eu só pegar ela aqui, rapidinho. É ônus de prova do destinatário que não recebeu. Súmula 16. Essa súmula é punk, gente. Ela cai muito, tá? Por isso vou colocá-la aqui.
Olha a súmula 16 do TST. Presume-se recebida a notificação, entenda-se citação, 48 horas depois da sua postagem. É o que eu falei para esse meu colega hoje. Falei, ele falou, ai, doutora, mas nem sabe se recebeu na portaria. Súmula 16, não tem como. Presume-se recebido em 48 horas depois da postagem. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso do prazo constitui ônus de prova do destinatário. Então, primeiro detalhe, o cerne das nulidades é o prejuízo. E quando você vai arguir nulidade na Justiça do Trabalho, principalmente em função das notificações, elas são via correio. Então, você tem que provar que não chegou na empresa. Agora, nesse caso de hoje que eu tenho que fazer a contestação, chegou. Chegou na empresa, mas não entregaram lá no RH certo, ficou lá na portaria um tempo. Não tem o que alegar, tá? Quando que eu vou cumprir esse ônus aqui? Né? Foi para o endereço errado, a empresa realmente não, ela estava fechada lá, já está em 2 anos. Então, eu vou arguir, na primeira vez que eu tiver de falar nos autos, que é a contestação, eu vou arguir nulidade e vou pedir que não seja aplicada a revelia. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez que tiverem de falar nos autos ou em audiência. Esse artiguinho aqui, gente, não cai, tá, no concurso, ele despenca. Despenca. É sempre a primeira vez que tiver de falar em audiência ou nos autos. Então, vamos supor, vocês vão fazer uma audiência, o juiz do trabalho indefere todas as perguntas. E diz, não, doutor, não vou ouvir essa testemunha, eu já estou satisfeito com a prova documental. Vejam, ali você está na audiência, é ali que você vai arguir nulidade por ampla defesa, violação, ampla defesa e contraditório. Por isso que os recém-formados têm muito medo da audiência trabalhista, porque você se expõe muito oralmente, sabe? É o momento de falar, doutor, eu protesto. Eu quero consignar aí nesse termo aí meus protestos por nulidade e cerceamento de defesa. Aí vocês vão encontrar juiz meio virado, que é o da quinta vara aqui, que fala assim que não põe protesto nenhum, protesto é criação de advogado. Entende? Vou constar suas reperguntas indeferidas. O senhor quer constar nulidade, eu consto, mas eu não gosto dessa palavra protesto. Tá bom. Tá bom, então, sabe, o cara chato. Deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. Presta atenção nesse artigo, gente, nesse dispositivo. A CLT foi equivocada, tá? Vocês podem pensar aqui que é incompetência territorial, a de foro, né? A do local. Não é. A declaração ex officio é incompetência material, então entenda-se que essa aqui é a material. Muito capcioso esse dispositivo. A nulidade fundada em incompetência de foro, ele está se referindo, o legislador lá de 43, por isso que eu falo que a CLT merece uma nova reforma, mas aprofundada dessa vez, debatida na Câmara, debatida no Senado, que modifique esse negócio da junta. Olha, esse artigo que horrível, que equívoco do legislador, constar incompetência de foro. Era só colocar aqui material. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios. O juiz ou tribunal que se julgar incompetente determinará na mesma ocasião que se faça remessa do processo com urgência à autoridade competente, fundamentando a sua decisão. Então, aqui, né, se ele declara ali que é um crime, olha,
eu já me declaro, ele já recebendo os autos, ele já vai declarar-se incompetente absolutamente para aquela matéria e remeter os autos, né? Se vocês vão fazer uma contestação no exame de ordem, está lá na petição inicial que o examinador coloca, né? Está pedindo contribuições de INSS. Você já vai falar, opa, o reclamante está pedindo as contribuições, competência da Justiça Federal, previdenciário. Não pode pedir INSS na reclamação trabalhista. Então, aluno meu não erra isso, tá? Aluno meu vai para a OAB sabendo que não se pode pedir INSS em reclamação trabalhista, porque é competência da Justiça Federal. Não importa para o trabalhador que ele não teve os INSS recolhidos. Importa para ele que ele tem uma sentença e ele vai lá no INSS e protocola essa sentença que deu o vínculo para ele, que vai contar tempo. Se não foi recolhido, é problema do fisco. O procurador do INSS que vem atrás e entra com, tá? Entra lá com a ação na Justiça Federal. E aluno meu também não erra que não há competência criminal na Justiça do Trabalho e não há competência para dirimir relações entre empresas, que a gente viu agora há pouco na intervenção de terceiros. Denunciação da lide, muitas vezes é uma coisa de que houve um seguro ali, a empresa, vamos supor, contratou seguro de vida, aí chama a seguradora. Mas essa relação não é da competência da JT. Se ela quer discutir a questão do seguro para acidente de trabalho, vai lá para a Justiça Comum. Na JT não vai adiantar denunciar a lide. A nulidade não será pronunciada, vejam bem, ó, para suprir-se a falta ou repetir-se o ato, quando for possível suprir a falta. Então, vamos pensar, né, que o advogado acabou chegando lá, a correspondência tem que ser 5 dias, tá? Entre 5 dias, a notificação tem que ter o interregno entre o recebimento e a data da audiência de 5 dias. Mas, sei lá, chegou no quarto e ele acabou fazendo a contestação. Então, supriu a falta, supriu-se a falta. Tá? Uma falta de endereço, você indica o novo, vai suprir a falta, então não é nulo o ato. Quando arguida por quem lhe tiver dado causa. Gente, você informou o endereço errado, e depois você vai dizer, lembra o direito não, a pessoa não pode se aproveitar da própria torpeza, é um princípio de direito, né? A ausência a questão de não ser torpe, né? Por falar nisso, eu estou fazendo uma contestação de família, que eu também pego família de vez em quando, né? O sujeito falou assim na contestação, que que o termo de união estável foi simulado pela autora, entende? Veja, então ele quer se beneficiar da própria torpeza, ele foi no cartório livremente, assinou, e agora está falando que não é válido um termo de união estável. Então é complicado, tá, queridos? O direito não pode socorrer as pessoas da sua torpeza. Se foi dado causa aquele ato nulo pela própria parte, isso é um princípio antigo do direito romano já, que não vai ser arguida a nulidade. O juiz ou tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Então, muitas vezes, se for um ato já lá na execução, vai preservar-se a sentença, a coisa julgada e tudo, e só
se declara nulo lá para frente, aquela intimação ali na execução para frente. A nulidade do ato não prejudicará, ó, que eu acabei de falar, senão os posteriores, senão os atos posteriores. Entendidos? Nulidades são só esses artiguinhos aqui da CLT, bem tranquilos, caem bastante também em prova. Eles são bem tranquilos. Prescrição. A prescrição, o buraco é mais embaixo, né? Porque a prescrição, gente, ela afeta a pretensão. O que acontece? O direito à pretensão acaba sendo, de exigi-lo, acaba sendo violado, né? Nasce a pretensão de exigir. Qual é o direito que a pretensão nasce, né? Após violado o direito material, nasce a pretensão. E aí nasce a prescrição. Na Justiça do Trabalho, como é que funciona? São 2 anos, a partir da rescisão do contrato, da extinção contratual, podendo se postular 5 para trás, contados do ajuizamento. Então, vejam bem, ó, o fundamento do prazo prescricional encontra-se na paz social. Se não existe a prescrição, as empresas deveriam guardar documentos eternamente, esperando que um ex-empregado algum dia ajuizasse reclamação trabalhista. Isso, assim, vocês sabem, o Instituto da Prescrição é muito importante para a segurança jurídica, né? Vocês sabem disso, vocês estudam essa prescrição no processo civil também, no direito civil. É para manter a paz social. Porque senão a gente teria insegurança jurídica. O Instituto da Prescrição está ligado ao tempo e à inércia do titular. Exemplo, determinado empregado trabalhou por 4 anos, sem nunca receber férias e 13º. Esse trabalhador tem direito a essas verbas. Foi dispensado sem justa causa, ingressou com a reclamação trabalhista após 3 anos. Lembre-se, o prazo é de 2 para ingressar na JT. Embora persista o direito, ele não tem mais a exigibilidade dele. Ele perdeu o direito a exigir. Ou seja, o empregador não poderá ser forçado a pagar, pois as verbas estão prescritas. Esse é o exemplo mais clássico, gente. Mais clássico. Aliás, quando vocês pegarem esse negócio de 2 anos, dá até um frio na barriga, né? Vamos supor, o cliente procura hoje, o prazo é amanhã. Nossa, já aconteceu comigo, sabe? Pensa vocês numa adrenalina de varar a noite digitando. Aí no outro dia ainda, meu caso, quando eu comecei a advogar em 97, era processo físico. Nossa, daí você tinha que terminar tudo, imprimir, pegar os documentos e correr para fazer o protocolo até as 18 horas. Não tinha agora, como no PJE, fica até as 24, né? Então as coisas assim, da época de vocês agora, melhoraram muito com o processo eletrônico. Mas essa é uma situação que todo advogado, sabe, quando tem o aviso prévio, mesmo indenizado, ele projeta a prescrição mais 1 mês para frente. Então aí você respira, ufa, você teve aviso prévio indenizado, então o prazo é daqui 30 dias. Entende? O sujeito, né, te procura certinho, aí você vê lá, nossa, 2 anos hoje, é ano a ano, dia a dia, né? Aí você vai falar, nossa, hoje você foi dispensado, mas teve um aviso indenizado, opa, tem mais 1 mês pela frente. Então, prazos prescricionais. Artigo 7º, 29 da CF, tá? Está lá previsto nos direitos sociais.
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição, ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais. Isso aqui também mudou, não faz tanto tempo, né? Acho que foi na emenda 24 de 99, que a gente tinha uma prescrição do rural de 30 anos, gente. As ações de rurícola eram filé, sabe? Você pegava uma assim, você pleiteava 30 anos até o limite de 2. Essa prescrição, então, de 2 anos, ela é chamada na Justiça do Trabalho de bienal. Ou também, um nome, tá? Muito conhecido, bienal ou prescrição extintiva. Após esse período, o empregado perde o direito de exigir judicialmente as verbas e demais direitos trabalhistas. Em regra, a partir da lesão. No período do aviso, já falei. Bom, com a reforma trabalhista, como que ficou? Então, o artigo 11, ele repete o artigo 7º e 29 da Constituição e traz alguns adendos sobre essa matéria, que não tinha antes na CLT. Tá? Então, que adendos são esses que a reforma trabalhista trouxe? Tratando-se de prestação que envolva pretensão, tá? Que envolva prestações sucessivas decorrentes de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando a parcela também esteja assegurada por preceito de lei. O que isso quer dizer, gente? É bem chatinho de explicar isso aqui, tá? Deixa eu fazer vocês entenderem. Vejam, o artigo 11 é expresso que o prazo de 2 anos só se conta quando o contrato for extinto, tá? Então, falou-se em extinção, incide a prescrição bienal, 2 anos. Projeto para frente, beleza. As outras prescrições que vocês viram aqui, que a reforma trabalhista trouxe esse nome, prescrição total, elas são de 5 anos. E o que isso quer dizer? Prestações sucessivas. Vamos supor que o reclamante combinou com o patrão dele prestações sucessivas, tá? Uma comissão. A comissão não está assegurada em preceito de lei nenhum. Comissão não está assegurada em preceito de lei. É um costume que se tem de dar uma retribuição mista, né? Por uma venda. Mas isso não está escrito na CLT. São prestações sucessivas. Aí o patrão chega para você amanhã e fala assim, então, aquela comissão que eu te dei, eu vou reduzir o percentual, tá? De 7% para 5%, porque agora a gente está na pandemia. E aí? Como é que fica essa prescrição? Já começa a contar? Começa a contar, gente. E ela é total, tá? Ela fulmina o direito. Ela fulmina, desculpe. Ela fulmina a exigibilidade. Em quanto tempo? Em 5 anos. Você conta 5 anos para frente. Por quê? Porque o contrato está em vigência. Então, essa prescrição que é total, ela vai fulminar daquele dia ali, amanhã é dia 2, né? 2 de abril, ou é 1º? Gente, tô perdida. Não, amanhã é 31 ainda, né? É, 31, professor. Obrigada. Então, 31 de março de 2021, certo? Eu conto que a Ana vai ter esse lance da comissão até, então vamos lá, 31 de 21, 22, 23, 24, 25, 26.
tá? Ela vai ter até... Porque o contrato dela continuou, tá continuando, mas uma hora vai incidir essa prescrição. 31 de março de 2026. Vocês entenderam o meu raciocínio? O que é a prescrição total que o legislador reformista trouxe? Se você pleiteia alguma coisa que decorreu de uma prestação sucessiva, do pactuado, ó, do convencionado entre as partes, houve ali no curso do contrato um descumprimento, surgiu a lesão, mas essa lesão não pode ser cobrada ad eternum, vai incidir uma prescrição total, exceto quando a parcela também seja assegurada por preceito de lei. Por quê? Quando for preceito de lei, uma equiparação salarial, um exemplo, tá? Está prevista na lei. Equiparação. Nesse caso, a prescrição é parcial. Como assim, professora? Parcial? Eu vou contar os 5 para trás, de quando extinguiu o contrato, tá? Então, se a parcela é assegurada por preceito de lei, qual que é a regrinha? Eu não conto daí para frente, 5 anos. Quando eu sair da empresa, eu conto 5 para trás. Parcialmente, aquele pedido, aquela exigibilidade vai sendo fulminada. Então, vamos supor, tá? Uma equiparação trabalhista que está errada aí. O sujeito fica lá, vai ficando na empresa, 8 anos. Aí ele sai. Demora mais 2 para entrar. Demora mais 2 para entrar. Ele vai reclamar quanto de equiparação salarial? Eu conto 5 do ajuizamento para trás. Pensa, ele só vai poder reclamar 3 anos. Que ele ainda esperou 2 para ajuizar. Ah, professor, mas ele ficou 8 anos com essa isonomia com outros empregados. Não, mas é preceito de lei. Preceito de lei, a prescrição é parcial. Quando ele ingressar lá com a ação, conta-se 5 para trás, parcialmente. Entenderam essa regrinha aqui do parágrafo 2º? É bem importante isso aqui. Você tem que ver se a prescrição é total, conta para frente, tá? E quando que ela é total? Quando aquela lesão decorreu de um descumprimento do pactuado não previsto em lei, previsto em acordo entre eles. Gente, formas de pagamento tem diversas, né? Estipula comissão, estipulou um abono. Muitos preceitos que não decorrem da CLT. Aí eu conto para frente. A interrupção da prescrição. Depois, queridos, porque hoje já são 22h07, eu acho que a cabecinha de vocês já está bem cansada, né? Eu vou voltar a falar disso aqui com questões de concurso, com questões que eu bolei para o nono ano passado. Estou com 10 minutinhos, tá? Que eu fiz eles entenderem de qualquer jeito isso aqui, porque isso aqui despenca em concurso, isso aqui, se você for advogar na área trabalhista, não tem como, tem que saber que existe essa tal dessa prescrição bienal ou extintiva, a parcial, a total e a quinquenal. Nessa de 5 anos, ela é chamada prescrição quinquenal. Bom, e a questão de interrupção da prescrição? Pode acontecer essa interrupção com restituição do prazo inteiro? Pode. A partir do momento que se ajuiza, interrompe a prescrição, mesmo que em juízo incompetente.
produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos, tá? Então, vamos supor, o reclamante faltou na audiência, vai arquivar o processo. Aí vai ter 2 anos de novo para entrar. Então, ele falta na audiência amanhã, vai ter daí mais 2 anos para entrar. Por quê? Porque a prescrição foi interrompida pelo arquivamento. E um artiguinho que eu vou fechar, porque essa matéria é bem complexa, tá? Eu vou encerrar com ele, é esse da prescrição intercorrente, né, gente? Isso aqui é punk, que eu falei para vocês, que o meu cliente lá, contador, tem 300 pau para receber, eu louca para receber honorários, e vai prescrever, gente. Ele está inconformado, meu cliente, 7 empresas, mais um sócio. E fala, Renata, não é possível. Então, isso aqui, gente, foi para chancelar o inadimplemento no Brasil, tá? Foi para chancelar, colocar uma pá de cal para o empregador. Por quê? Simplesmente na execução você não encontrou bens e a empresa sabe disso, ela não vai adquirir bens, ela vai esperar dar os 2 anos. Então, assim, isso aqui é uma vergonha para mim na Justiça do Trabalho, sabe? Porque é verba de caráter alimentar. Pensa, esse meu cliente deu a vida pela empresa, por essas 7 empresas. E vai prescrever. Se eu não fizer, aliás, amanhã eu tenho que peticionar nesse caso. Se você não fica peticionando e deixa de cumprir a determinação de como você quer o prosseguimento da execução, o juiz já coloca, remeta-se o arquivo com observância do artigo 11A, parágrafo 1º da CLT. Aí já começa o prazo, sabe? E lógico que as empresas elas vão esperar. Elas vão esperar para adquirir bens. E essa prescrição intercorrente não existe, gente, nem no cível, tá? Você deve dívida civil, você deve, por exemplo, honorários, se você deve aluguel. Meu, para prescrever isso é um parto total. A prescrição intercorrente na esfera civil não é assim que nem na Justiça do Trabalho e não é verba alimentar. Nossa, a gente precisa, quando eu já tive arguições de prescrição no cível, nossa, você tem que trazer jurisprudência, entende? STJ, essa história dos 3 anos, diverge muito. A execução tem que estar parada mesmo, sabe? Agora, na Justiça do Trabalho, ela veio e foi resolvida a toque de caixa, e o sujeito trabalhou a vida inteira, ele não vai receber, entende? Às vezes uma dívida de 300 mil, que seja uma de 5 mil, mas é o trabalho dele, o suor do trabalho dele. Então, assim, para mim, os empresários que não me ouçam, tá? Deixa eu pegar a chamada para a gente fazer, que estou com 4 minutos. Os empresários, viu, queridos? Os empresários acharam isso aí um bálsamo, né? Olha, isso aí, e os juros na Justiça do Trabalho, juros da poupança, para mim foi uma vergonha nacional, sabe? Porque o cara vai ter interesse de pagar uma execução trabalhista, eu pergunto a vocês. Gente, cadê minha caneta? Eu queria fazer uma foto. Faz o seguinte, eu não vou fazer chamada, eu vou fazer uma foto. Eu queria que todo mundo abrisse o vídeo, fizesse um coração. Quem o máximo puder abrir. Quem pode tirar um print para mim? Porque meu celular tá com a câmera horrível.
Quem mais, gente? Abre esses vídeos aí. Oi, João Pedro. Vamos ajudar o professor. Fazer uma foto bem legal. Ontem o André tirou do celular dele. Bom, eu vou tirar do meu, é que minha câmera tá muito ruim. Quem mais? Vitor, Giancarlo, Ronaldo, Bárbara. Estamos juntos. Eu queria fazer um coraçãozinho e tirar a foto. Alguém se habilita a tirar a foto aí, o print? Ó, você tira, Roberto? Obrigada. Quem vai fazer coração para mim também? Obrigada, estamos juntos, tá, queridos? Não se esqueçam que eu quero o melhor para vocês. Um beijo grande. Eu tô com 2 minutinhos. Então, o que eu estava falando aí da Justiça do Trabalho, dessa prescrição intercorrente, a gente vai voltar a falar desse tema. É uma vergonha, né, para a inadimplência no Brasil. Tem execuções, para vocês terem uma ideia, que, tipo assim, de 10 anos que corrige R$ 100. E essa história de perder todos os direitos, gente, em 2 anos, para mim foi assim, uma vergonha na Justiça do Trabalho, mas que os empresários não me ouçam, né? Me manda a foto, tá? Quem tirou? Roberto, né? Você me manda? Robert. Eu te respondo, tá? Amanhã no máximo ou depois. Beijos, fiquem com Deus. Bom restante de semana. Continuem firmes, hein? E pensem em tudo que eu falei do TC.